Se você chegou até aqui, é porque você já deve ter ouvido falar que é possível sim economizar muito imposto na venda de infoprodutos, mais especificamente em e-books, certo? Na verdade, sim, só que a gente precisa de alguns cuidados diante dessa perspectiva, diante de tantas propostas aí, que pode ocorrer alguns vícios dentro dessa possível legalidade na redução de impostos. Então, se torna, assim, hoje uma estratégia muito fomentada no mercado na venda de e-books. Então, sim, é possível, a gente tem algumas formas legais de redução da carga tributária dentro do meu planejamento tributário, só que eu preciso atender algumas conformidades da legislação e para isso nós vamos conversar sobre esse passo a passo. Então, no vídeo de hoje, a temática é justamente sobre essa redução de impostos na venda de e-books. Eu sou a Natália Lisboa e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês dentro do nosso portal Contábeis, esse portal do profissional contábil. Então, turma, toda vez que a gente pensa e começa a conversar sobre essa possibilidade, eu gosto de adentrar em 3 grandes tópicos, 3 temáticas interessantes e alguns marcos, né? A gente chama de marcos porque houve uma decisão justamente de uma súmula vinculante ali do STF. Depois a gente trata um entendimento, eu vou contar uma história aqui bem rápida ali, mas importantíssima para vocês, sobre essa possibilidade da imunidade do ICMS, de como foi que surgiu isso, porque isso vai fazer parte dali do seu parecer tributário, seu parecer técnico tributário, e principalmente sobre a possibilidade da alíquota zero de PIS e COFINS. Só que para isso, eu preciso de alguns enquadramentos. Começando ali pela súmula vinculante do STF. Esse assunto ele ganhou muito destaque ali ao ano mais ou menos 2017, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou que a imunidade tributária que nós temos na Constituição, apaziguada na Constituição, ela se aplicava ali aos livros tradicionais, aos livros comuns, aos livros físicos. Eles deveriam ser estendidos aos livros eletrônicos. Então, os nossos e-books, os nossos e-readers. Então, isso vem a existir no mercado desde essa época. O fato que elevou essa questão a julgamento foi justamente porque na época havia olha que legal, havia uma enciclopédia jurídica eletrônica, gravava ali, que era gravada então em CD na época. E aí no governo, ainda era do governo, se iniciou isso do governo do Rio de Janeiro. Então esse livro eletrônico ele seria diferente do livro impresso. E por que não poderia ter gozado o mesmo benefício de uma imunidade tributária, como já era gozado dentro dos livros comuns, certo? Então, depois de muito tempo, era sim, foi um voto relator ali da ação, o voto de Dias Toffoli, ele julgou isso interpretando a Constituição em considerar, então, esses livros, esses e-books, na época, esses livros eletrônicos, como gozando do mesmo benefício dentro da imunidade tributária, ou seja, traria dentro desses meus aparelhos eletrônicos, aparelhos de livro eletrônicos, meus audiobooks, eles estão sim imunes ao ICMS. Então, esse contexto fático, ele levou ali em entonação, levou em voga essa possibilidade, essa decisão, essa chancela da possibilidade, então, de gozar desses efeitos. E aí, de lá até o momento, muitas empresas fazem esse benefício, só que eu preciso de alguns adendos. E aí, vem comigo, quando a gente pensa de uma possibilidade, então, e após esse julgamento, né, o que ficou chancelado ali pela súmula do STF, os estados que são os responsáveis pela cobrança do ICMS começou a adotar algumas peculiaridades, algumas limitações ali para evitar que algumas empresas se utilizassem ou passassem a considerar qualquer tipo de produto digital, por exemplo, como e-book. Então, foi até muito comentado no mercado que às vezes um e-book a R$1.000 para você ganhar um curso online, ele não seria válido. E claro que não, porque a gente tem que respeitar o que questão cultural, a gente precisa respeitar a questão financeira de todo um lado. E aí, respeito a isso, a gente sabe que foi vislumbrado durante um período e hoje, para ocorrer este enquadramento, para ocorrer essa imunidade do ICMS, não desobriga a empresa na sua emissão, na sua comercialização, então, de fato, a emissão de uma nota fiscal eletrônica, as NFEs, e depois das minhas obrigações acessórias estaduais também, então seja um SPED fiscal, seja uma GIA e por aí vai. Então são muitas obrigações acessórias a depender do regime tributário. Lê-se como regime tributário, entenda-se aqui principalmente para esse tipo de consideração de empresas, de agências e seus tópicos, suas especialidades, entenda literalmente como essas obrigações acessórias diante do lucro presumido, diante do Simples Nacional e por aí vai.
Então, a gente precisa entender que esse imposto que incide ali sobre uma circulação de mercadoria deve também ser entregue por páginas que considerem essa entrega de fato, porque ICMS é quando ocorre o deslocamento de um objeto. Assim como quem utiliza de uma plataforma da Edusa, de quem utiliza de uma plataforma da Hotmart, e por aí vai, que o Wi-Fi, por aí vai, a gente precisa também entender que ocorreu de fato essa circulação de mercadoria. Ele realizou um download, o consumidor final ali realizou um download e tudo mais. Então, isso eu consigo configurar cada vez mais essas possibilidades. E rapidamente, no quesito de uma alíquota zero, né, a gente entende que poderíamos pensar, será que aconteceria uma alíquota zero dentro da possibilidade de estender a mesma possibilidade que eu tenho aos livros comuns, a possibilidade aos e-books, então depende do momento, depende desse uso, da possibilidade desse e-book, dependendo de alguns fins, o que são equiparados, né, a livro, por exemplo, são livros produzidos em contrato de edição celebrado ali, ora com o autor, então isso eu preciso segurar o contrato que foi abordado entre as partes. Eu preciso também aquela possibilidade de livros impressos no sistema Braille, então eu preciso respeitar o que a legislação ela vem compondo para justamente fazer valer a pena e zerar a minha possibilidade de minha alíquota de PIS e COFINS. Agora, por exemplo, aos e-books, essa possibilidade com uso exclusivo ali para pessoas com deficiência visual. Então, há esse entendimento da Receita Federal dentro de uma solução de consulta, a solução de consulta 393 lá de 2017 também. Então, 2017 foi o marco no sentido da legislação como um todo, resguardar ali esse direito e resguardar também essa imunidade. Então, se eu estou sendo enquadrado, se eu estou enquadrando todo o meu infoproduto dentro dessa possibilidade, há sim uma tributação uma estratégia muito positiva na tributação de venda de infoprodutos, certo? Então, isso vem ao caso. Só que a gente precisa de alguns cuidados, então, especiais dentro da venda desses e-books. Cuidados esses que eu preciso seguir estritamente esses passos, certo? Então, são passos que são interessantes, galera. Porque, literalmente, se eu não cumpro ali, se eu não tenho um parecer técnico com uma base legislativa muito bem feita, uma possibilidade de uma fiscalização, você vai sim ser autuado, sofrer uma possível infração, e ainda que você sofra um pedido desse, seja intimado, e se você já se preparou, já se resguardou com todas essas 7 etapas, mais ou menos, a gente precisa verificar que você está de acordo com essas possibilidades. E o que eu entendo também, de fato, é que você fique totalmente resguardado. Então, é possível, sim, essa diminuição em 2,28% da tributação de venda de e-books. É possível, desde que a pessoa esteja se referindo ao lucro presumido. Então, estamos em um momento, normalmente os segundos semestres dos anos, eles são interessantes para se estudar uma possibilidade de um planejamento tributário. O planejamento tributário, ele é atemporal, porque eu falo da estruturação mais ainda do negócio, não é só na possibilidade da redução de carga tributária, mas também o é. Então, a gente precisa de alguns cuidados especiais nessa venda de e-books. E dentro deles, eu preciso entender sobre o livro tradicional dentro de um formato eletrônico. Então, às vezes, a gente sabe que esse fisco ele vai analisar se, de fato, é um livro, na concepção ali mais usual da palavra, se está nesse formato eletrônico, então eu preciso cada vez mais entender que esse livro tradicional em formato eletrônico é justamente sobre a entrega dele, sobre como que vai ser respeitado. Então, e calma lá, não é só, eu peguei aqui, criei no editor, num designer, meu designer criou, desenvolvi, tá pronto o meu e-book. Calma lá, não é assim também não. Como eu falei com vocês, a fiscalização ela tá aí para isso, o cruzamento de dados é cada vez maior da Receita Federal. E tem uma pergunta muito comum, né, Nath, será que eu consigo retroagir, então, essa cobrança referente aos últimos 5 anos? Sim, desde que eu esteja enquadrado durante toda a minha venda, ela esteja já enquadrada com essas possibilidades, com esses passos que a gente está conversando. Essa comunicação de oferta ao público, né? Justamente o que a gente também já conversou. Eu tenho outro ponto especial é que eu preciso entregar essa minha operação, a minha entrega, imagina esse livro sendo entregue ao consumidor final, por uma plataforma digital. Seja ela Hotmart, Eduz, ClickBank, Monetize e por aí vai, a Amazon, enfim, que domina tão grande o mercado. Então, essa maioria de plataformas de venda de infoprodutos, ela possui uma classificação própria de e-books. A gente precisa também entender que haverá também um anúncio da classificação, um anúncio dessa comunicação da venda e tudo mais.
Então, se eu tenho um livro tradicional em formato eletrônico, estou respaldado. Agora, se ocorre também essa comunicação de oferta ao público, estou dentro dos parâmetros, como também preço do e-book. A gente conversou anteriormente, né? É importante que o preço do e-book ele siga parâmetros normais de mercado. Então, eu preciso entender que, de fato, não adianta ali uma venda, por exemplo, de um e-book a R$ 997, onde o cliente ele vai ganhar ali um brinde, por exemplo, ele vai ganhar um curso totalmente gratuito. E na verdade não é assim. Eu preciso entender que dentro das minhas estratégias de mercado, minha estratégia de vendas aqui do marketing digital, entenda a roupagem, a estrutura disso, eu não consigo ter esses excessos no preço, excessos na venda, excessos no formato e tudo mais. Então eu preciso respeitar e resguardar. Porque lógico, o fisco, ele vai entender os parâmetros, ele vai sim autuar a sua empresa, principalmente nesses mercados digitais, que cada vez mais o cruzamento de dados ele está muito forte, né, no mercado. A gente precisa entender esses parâmetros. Depois disso, então, pessoal, muitíssima atenção sobre esses valores muito discrepantes do mercado. Então, a gente precisa, essas análises de mercados prévios são interessantes. Depois, essa possibilidade ali do download, então, do e-book. Para a gente evitar essa operação de venda, para que essa operação de venda realmente ocorra, ela precisa ser considerada como uma circulação de mercadoria. E para circular essa mercadoria, eu preciso que não basta apenas a disponibilização, então, desse conteúdo, certo? O cliente ele precisa obrigatoriamente realizar o download. A gente já utilizou ferramentas anteriormente faladas, no sentido da Hotmart, por aí vai. Então, essas ferramentas, ou um site próprio, enfim, que eu realize esse download, vai depender de banco de dados que você utiliza também. O cliente ele precisa realmente, fica registrado lá no log do cliente que ele realizou o download desse seu e-book. Depois a gente precisa até entender mesmo esse objeto social. Qual vai ser esse objeto social da empresa de venda de livros digitais? É importante que dentro do contrato social mesmo da sua empresa, você inclua dentro dos seus canais, lá dentro do seu objeto social, seja nos canais secundários principalmente, essa possibilidade de edição e venda de livros digitais. Então, consequentemente, essa empresa ela deve conter esses canais no sentido de edição de livros e comércio varejistas de livros. Eu posso deixar aqui abaixo quais são a numeração, né, dos canais em quesito, porque de cabeça a gente não lembra, mas você vai ter essa edição de livros e principalmente também desse comércio varejista de livros. Além também de obter a sua inscrição estadual junto à Secretaria da Fazenda do Estado. Então, essa Cefaz, você precisa ali, por mais que seja uma empresa de serviço, a gente precisa se adequar a esses parâmetros e ocorrer também essa possibilidade da inscrição estadual. Então, às vezes, esse negócio digital, ele muitas das vezes não se utiliza, né? Não tem esse benefício de uma imunidade de ICMS, porque a estrutura, a operação, ela se torna distinta de quem só oferece serviços. Então, a gente utiliza essa possibilidade dentro desse endereço, dentro dessa temática da operação, para que a gente consiga, de fato, reaver esse montante ali para o nosso caixa, porque vai por mim. Como a gente busca muito por escala dentro do digital, é interessante que a gente também tenha essa possibilidade ali do cliente que já pagou, reaver, claro, a possibilidade desse crédito aí dentro dessas parcelas da tributação. Só que eu preciso me adequar. E aí eu preciso também cada vez mais entender sobre a emissão de nota fiscal e as obrigações acessórias, uma vez que quando a gente se torna empresa ali de comércio de livros digitais, há uma comercialização, eu preciso uma nota fiscal de venda de mercadorias, as NFEs e as NFS, de serviços operados ali dentro do estudo do curso online e por aí vai. Então a gente precisa sempre saber que isso vai configurar de fato a venda ali de um e-book. Então, a nota fiscal de venda da mercadoria, ela acaba sendo mais complexa do que a nota fiscal de serviço, até na sua emissão. Então, a contabilidade, ela precisa desse entendimento cada vez mais. Então, isso é interessante, por isso que vocês estão aqui, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Então, se a empresa ela passa a ser obrigada a entregar uma série de obrigações acessórias também para o fisco estadual, como o SPED fiscal, por exemplo, a gente também precisa enquadrar nessas emissões e também nas obrigações acessórias, que a gente sabe que são muitas obrigações acessórias, principalmente para quem está enquadrado no lucro presumido. E por último, mas não menos importante, eu dito como mais importante de todos, para o meu e-book ter uma validade jurídica e principalmente ocorrer essa validade de gozar desse benefício tributário, eu preciso entender que eu preciso registrar também o e-book no ISBN, que é justamente onde vai assegurar os meus direitos literários da obra a ser comercializada. Eu preciso também registrar esse e-book pela Câmara Brasileira, né, de Livro. Então, eu preciso entender de fato como que vai funcionar esse passo a passo, porque aqui nesse enquadramento, esse registro
São outras etapas, outro passo a passo para a gente comercializar. Então, a ideia é que realmente o e-book ele se enquadre no que a gente entende de livro tradicional em formato eletrônico. Pessoal, a legislação ela é muito rápida, né? Então, às vezes, a operação, na verdade, como toda, ela é muito rápida. Então, a legislação precisa ser mais rápida ainda para se adequar a esse assunto. Então, de fato, aqui sim eu vou conseguir garantir que as pessoas elas não vão plagiar o conteúdo, mas também se ocorrer de fato, a gente precisa de utilizar de instrumentos jurídicos e por aí vai. Então, esse registro, ele vale muito a pena, até mesmo para validar essa criação autoral no campo de ideias que a gente entenda de fato. Então, não é, entenda, saia desse conteúdo com um conhecimento no sentido além do que a gente já tem, mas é importante que eu preciso atender a todos esses requisitos legais para que eu fique amparado juridicamente e também tributariamente falando. Então, o quesito tributário é muito interessante, para que a gente para que não ocorra ali essa onegação fiscal, enfim, que a gente entenda esses pormenores dentro da minha legislação e eu consiga, de fato, gozar de todo esse benefício, porque vai por mim, tem muito dinheiro na mesa, então vamos buscar esse dinheiro com a possibilidade dos créditos tributários. Ainda com a reforma tributária, a gente ainda se fala muito mais de créditos, porque eu preciso cada vez mais resguardar você, o nosso contribuinte. Então, é sempre um prazer gigante estar com todos vocês e te encontro no próximo vídeo.